Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Se você ainda não segue este canal, clique aqui, passe a seguir e deixe seu like no vídeo, que hoje nós vamos falar sobre a doutrina Monroe, sobre a política imperialista estadunidense sobre o continente americano, sobre a América Latina. Então, no século XVIII, nós temos o grande acontecimento da Revolução Industrial. Durante o século XVIII, a primeira metade do século XVIII, aquilo que nós chamamos da primeira Revolução Industrial, ainda com ela lá concentrada na Inglaterra, utilizando o ferro, o carvão como matéria-prima. A partir do final do século XVIII, início do século XIX, nós temos a grande expansão imperialista, industrial no mundo, com a utilização do petróleo, da energia elétrica, do aço como grandes matérias-primas, e também essa industrialização se espalhando para outros países. E aí esses países vão viver grandes necessidades por expandir seus mercados consumidores para vender tudo aquilo que estava se produzindo, e também expandir essa industrialização, vão necessitar de novos fornecedores de matérias-primas para dar continuidade a esse processo industrial, e também vão viver alguns grandes interesses políticos, econômicos, militares nesse momento, e aí se desencadeia aquilo que nós temos como um grande fenômeno histórico, que é o imperialismo, quando esses países passam a usar o seu poder, a sua superioridade militar, econômica, cultural, social, política sobre os países mais fracos. E aqui no continente americano em especial, os Estados Unidos, logo após o seu processo de independência, vai se lançar também nesta política imperialista, defendendo seus interesses, principalmente frente aos países europeus aqui. E aí, durante o século XIX, nós temos aquilo que vai ficar conhecido como doutrina Monroe, aonde os Estados Unidos vai se colocar à frente como grande protetor dos países latino-americanos, incentivando, protegendo e contribuindo para as independências dos países aqui da América Latina, com a intenção, com o objetivo de tirar da jogada a presença desses países europeus aqui no continente americano, e aí, obviamente, se colocar como grande apoiador desse processo pela luta da independência. E aí o grande lema dessa doutrina Monroe é a América para os americanos, aonde os Estados Unidos, juntando esses interesses, objetivando ampliar suas zonas de influência econômica, política, vão se colocar como grandes protetores dessas independências neste momento, Começa a sua grande política expansionista, começa com a grande marcha para o oeste, quando os Estados Unidos começa a aumentar e expandir o seu território até chegar do outro lado do Pacífico, onde abre um grande mercado também consumidor para as regiões da Ásia, consegue adquirir a Flórida, onde consegue expandir também sua zona de influência para as Antilhas, e a partir daí para a América Latina como um todo, e aí passa a canalizar todas as suas forças para o continente americano, aonde de certa forma tinha uma zona de influência um pouco mais fraca, e dentro daquele contexto histórico o seu poder militar e econômico dariam condições para ele expandir e se consolidar como grande força política e econômica aqui dentro do continente americano, e aí eles vão se fortalecendo. O grande momento desta política, da doutrina Monroe, da política imperialista estadunidense, é no governo de Theodore Roosevelt, lá entre 1901 e 1909, onde ele vai desenvolver a grande política conhecida como Big Stick, a política do grande porrete, onde eles vão usar realmente a força militar para se impor e preservar os seus interesses dentro da América Latina. E aí nós temos alguns momentos históricos que marcam muito bem esta política do Big Stick. A independência de Cuba em 1898, onde os Estados Unidos vai se aliar com a ilha cubana para lutar pela independência da ilha frente à Espanha nesse momento. E aí, quando consegue consolidar essa independência, os Estados Unidos também consolidam o seu interesse dentro da ilha de Cuba, conseguindo intervir diretamente dentro de Cuba, inclusive dentro da Constituição cubana, e também instalando uma base militar, que é a base de Guantánamo, que inclusive até hoje os Estados Unidos têm esse território dentro da ilha de Cuba, que foi conquistado justamente neste momento, lá em 1898, no processo de independência. Também como lucro desta vitória sobre a Espanha, ele consegue garante as Filipinas na Ásia, aonde ele ganha como indenização de guerra neste momento. Outro momento muito marcante dessa política imperialista dos Estados Unidos
marca 1903, quando os Estados Unidos vai apoiar grupos separatistas rebeldes no Panamá, frente à Colômbia, que era a grande detentora do território que hoje consolida-se, né, e caracteriza-se como o território do país do Panamá. Então os Estados Unidos financia grupos separatistas com o interesse de ampliar suas zonas de influência lá dentro e também, né, como grande consequência dessa conquista, dessa separação, dessa independência do Panamá da Colômbia, a construção do Canal do Panamá, que vai ser financiada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai ter controle sobre este canal, controlando também a circulação dos navios que atravessavam do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico durante boa parte, né, da história do século XX neste momento. Em 1909, os Estados Unidos também têm uma participação direta no processo de independência da Nicarágua, aonde ele vai apoiar grupos e vai financiar grupos militares para defender o grande interesse dos grandes oligárquicas deste país frente aos camponeses que lutavam pela reforma agrária neste momento. E mantém lá tropas militares dos Estados Unidos para defender os seus interesses e apoiaram governos pró-Estados Unidos durante boa parte da história desses países. Então esta política da doutrina Monroe que marcou muito, de uma forma muito significativa e muito forte, todo o século XX, influenciando diretamente para a defesa dos seus interesses políticos, econômicos, sociais, culturais dentro da América Latina, consolidando seu grande poder de influência sobre os países latino-americanos. Gostou desse vídeo? Deixe seu like.